Olá, amigos, olá, amigas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Aderson Viana Coach Educa, o seu canal de coaching educacional aqui no YouTube. Bem, hoje eu queria trazer para você a temática do planejamento pedagógico. Então, no início de um ano letivo, professores, gestores, equipes técnicas se reúnem para fazer o planejamento. É claro que, bem antes do início do ano letivo, já se deve ter pensado num calendário, né, em outros processos que estão aí associados à preparação para o que vai acontecer ao longo de um ano letivo. Mas, falando especificamente do planejamento pedagógico, eu gostaria de citar e de indicar para você o livro Formação de Professores, Teoria e Prática Pedagógica, que tem como organizador Jacques de Lima Ferreira, um livro da editora Vozes. E no livro tem um artigo intitulado Planejamento e o Uso dos Recursos Didáticos Tecnológicos no apoio às aulas expositivas, da autoria de Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado e Elisete Lúcia Moreira Matos. E logo no início do artigo, elas trazem alguns questionamentos, algumas perguntas que nos ajudarão a iniciar aqui a nossa conversa. Que recursos didáticos tecnológicos são utilizados para despertar o interesse de seus alunos durante as aulas? Como elaborar esses materiais? Quais as características e elementos que eles devem possuir para atender às necessidades de aprendizagem dos alunos? Então, são perguntas pertinentes que devem estar na nossa mente, né, no início da elaboração de um planejamento didático. Mais adiante, elas dizem o seguinte: é necessária uma mudança na maneira como se organizam as práticas pedagógicas neste novo contexto que desponta. Com o advento da tecnologia, abrem-se algumas possibilidades, dentre elas a diversificação dos recursos didáticos como apoio ao processo educacional. Então, no passado, nós víamos a chegada dessas maquininhas interessantes, os computadores, né? Achando nós que essas máquinas chegaram ali para roubar o nosso lugar, para roubar o nosso emprego, tirar o nosso ganha-pão. Mais adiante, em cima dessa questão, as autoras dizem o seguinte: iniciaremos nossa conversa concordando que as tecnologias de informação e comunicação e as mídias digitais têm causado grande impacto em muitos segmentos da nossa sociedade. E, citando o nosso caso, né, nós professores, afirmam elas: com os professores não tem sido diferente. A tecnologia tem impulsionado muitas alterações em nossa prática pedagógica. E, citando aqui uma autora, Kensky, ela diz o seguinte, a autora deste aspecto aí, né? Aprendemos muito, desafiamos nossos preconceitos diante das máquinas e as colocamos em seus devidos lugares, ou seja, como ferramentas auxiliares que podem muito, mas não podem tudo. Segundo a autora, aprendemos a não temer a máquina, a não achar que ela pode nos substituir em nossas funções, e que essa foi a década do aprendizado técnico docente,
o saber fazer, saber utilizar as novas tecnologias eletrônicas disponíveis como parceiras em muitas de nossas atividades profissionais. Então, aí está, né? A maneira como nós devemos encarar a nossa convivência com a máquina é justamente de parceria. Somos parceiros, não somos adversários. Então, a máquina, ela é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta didática. Aliás, uma boa ferramenta didática. Mas o uso caberá a mim, enquanto professor, já que estou com a gestão da classe, né, para fazer com que o meu aluno possa atingir a grande meta que é a aprendizagem. Então, mais adiante, elas citam aqui um artigo que saiu na Gazeta do Povo, intitulado Os 7 Pecados dos Professores que Deixam uma Aula Chata. Escrito, esse artigo lá do Gazeta do Povo, escrito por Jonatas Dias Lima. Então, a partir do que os alunos, a maneira como os alunos avaliaram, né, a atuação de alguns dos seus professores. Então, o autor, ele elenca aqui 7 pecados capitais. Eu vou citar apenas aqui alguns itens a partir dessa elaboração desses 7 pecados capitais dos professores que deixam uma aula chata. Primeiro ponto: não inova e distribui textos para que os alunos acompanhem, exigindo que eles somente ouçam o que é lido, sendo inevitável a onda de bocejos. Então, percebam que, quando nós falamos de aula expositiva, então, uma aula expositiva, ela nem sempre é chata, né? Vai depender de como eu, enquanto professor, vai depender do recurso que eu vou utilizar para apresentar uma melhor aula expositiva sobre um determinado assunto. Eu penso que é inevitável a aula expositiva, mas uma aula expositiva, ela pode estar recheada de bons recursos didáticos que vão clarificar, que vão exemplificar, né, que vão ajudar a mim, enquanto professor, a repassar melhor a exposição, a apresentar melhor e, consequentemente, vai ajudar o meu aluno a absorver melhor, a internalizar melhor aquilo que eu estou, né, apresentando na minha aula expositiva. Então, esse é um ponto interessante. Outro item: traz a apresentação em PowerPoint e passa um atrás do outro só com textos, apegando-se exclusivamente ao que está escrito e à leitura deles. Então, é um outro pecado, né, que nós, educadores, cometemos muitas vezes quando preparamos os nossos PowerPoints, né? Então, temos que trazer ali um item, ou uma imagem, ou mesmo um texto, uma frase, né, que possa abrir o diálogo ou abrir a exposição do que eu estou querendo trazer para os meus alunos. Então, a partir dali, de uma imagem, ou mesmo de uma frase, ou de uma palavra, né, de uma expressão, onde eu vou explorar, por exemplo, um conceito. Então, a gente tem que perder esse medo, né? Porque talvez na ânsia de achar que não, tem que colocar tudo já no slide, porque aí o aluno já vai já vê logo de cara o que é que eu estou querendo explicar. Mas se eu vou lendo o que está lá no slide, né? Então seria mais interessante uma ideia, uma frase, uma imagem, né? Um pequeno vídeo, e a partir dali a gente abre a discussão, né? Então, tornando assim a aula e o melhor uso, o bom uso do PowerPoint. Então, pensemos também nisso.
Um outro item propõe atividades de avaliação sem conexão com o conteúdo ministrado, sem objetivo definido, muitas vezes transparecendo que é apenas um passatempo, enquanto o professor faz algo mais importante do que dar aquela aula. Então, a avaliação, né, é algo bem interessante. Não estou falando, acredito também que não se fala apenas aqui da avaliação à prova, né, mas uma atividade proposta. Então, não é fazer por fazer. Daí a gente ter essa preocupação da aula assistida, né? Então, acompanhar os grupos que estão ali reunidos, e a minha mediação, ela será de fundamental importância, né? Para supervisionar, né? Para acompanhar as discussões, às vezes uma polêmica que é criada lá no grupo, ou numa dupla, ou mesmo se for individual, né? Uma atividade individual. E por último, o artigo traz para a gente essa reflexão aqui. Utilize excesso de linguagem técnica e rebuscada, exigindo do aluno o domínio dessa linguagem para a aprovação na produção acadêmica e reforço da aparência de ostentação do professor. Então, a linguagem é muito importante, né? Claro que dentro de determinadas disciplinas, ou cada disciplina, tem seus conceitos, né? Tem suas concepções, tem suas categorias. A gente não pode abrir mão disso. O filósofo, o professor Clóvis de Barros Filho, ele afirma, né, que o professor é um explicador. Então, essa capacidade de explicar, de explicitar, nós não podemos abrir mão disso. Então, mesmo textos ou conceitos ou categorias mais complexas, é importante esmiuçar, né? É importante clarificar. Então, percebam que este é um tema que nos convida a ir mais além. Mas eu queria deixar aqui essa reflexão, lembrando que você pode perfeitamente interagir conosco, e desejo a você um bom planejamento pedagógico, levando em consideração essas reflexões, e obrigado por sua presença. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe aí com os seus amigos. E até o nosso próximo encontro no nosso canal Aderson Viana Coach Educa, o seu canal de coaching educacional aqui no YouTube. Tchau!